hoje, nessa aula de hoje, porque eu sempre trago uma solução para vocês, tá bem? Nós já vamos te dar, eu vou deixar uma luz aqui para você começar a resolver essa situação. Vou falar sobre exercício e vou dar, lógico, dicas para amenizar essa situação, principalmente sobre o uso de absorventes, tá? Mas primeiro nós vamos nos familiarizar com o problema para combatê-lo com firmeza e com propriedade, ok? Até porque a incontinência urinária, ela destrói a qualidade de vida da mulher. E quem sabe você aí que está do outro lado não saiba, mas entre as mulheres que enfrentam a condição de incontinência urinária, de cada 10, 7 apresentam problemas associados ao uso de absorvente. Então, nós vamos pegar 10 mulheres que usam absorvente para conter os escapes de xixi e não molhar a calcinha. Dessas 10 mulheres, 7 apresentam problemas associados ao uso de absorvente. Se você está assistindo essa live, pode deixar aqui se você tem problemas com absorvente íntimo por conta da incontinência urinária. Se você está assistindo depois, deixa aqui nos comentários. Mas o que eu mais ouço as minhas alunas dizerem é o seguinte: é a dermatite na região íntima, mau cheiro, assaduras, candidíase, infecções e assim vai, minhas amadas. É muito problema que o uso contínuo de absorvente leva ali para a sua periquitinha. Então, ao invés de melhorar, acaba piorando essa situação. Mas o problema, vamos lá, o problema, ele está no absorvente, né? Por quê? Porque nós usamos absorvente até quando a gente menstrua, né? Você está menstruado, você usa o absorvente. Não, o problema não está no absorvente. O problema não é também a incontinência urinária em si, mas está em não enfrentar o problema de maneira certa, tá? A gente sabe que quando você tem o primeiro escape de xixi, até você conseguir, né, até você alcançar e eliminar esses escapes, existe um período, que pode ser um período de 30 dias, por exemplo, se você tiver o exercício certo para isso. Porém, nesse período, infelizmente, para evitar vergonha e constrangimento, você vai ter que usar o absorvente íntimo agora. É o que eu disse, o problema está na procrastinação, está na demora, está em você não aceitar que você tem um problema e procurar uma solução. O problema não está no absorvente íntimo, o problema não está na incontinência urinária, mas eu digo isso para todas as mulheres. Você não tem uma doença, você tem uma condição estrutural. Uma condição você pode mudar. Então, quem tem que tomar a primeira atitude é você, mulher, tá? Porque a incontinência urinária, ela tem solução eficiente, prática, não cirúrgica, tá? E sem tratamentos caros. Você não precisa de tratamento caro para você conseguir eliminar os escapes de xixi, meus amados, tá bem? Como eu já disse aqui para vocês, eu recebo muitos directs de mulheres relatando muitos problemas relacionados. Vou dar a solução aqui para vocês, fica na live. Eu sempre dou uma dica e o primeiro passo que você precisa dar para resolver esse problema, tá? E o que acontece? Elas respondem alguns stories, algumas postagens, enfim. E eu uso muito isso para mostrar, porque eu acho, primeira coisa, a mulher que vem contar a sua história, eu acho de uma coragem sensacional, tá? Porque as mulheres ainda têm muita vergonha de falar sobre essa disfunção, sobre esse problema. Então, eu resolvi colocar para vocês, eu acho que são 2 que nós selecionamos aqui, 2, 3. 3 depoimentos de mulheres sobre o uso de absorvente, para que vocês tenham uma noção do que o absorvente causa na vida da mulher. 3 situações diferentes.
E eu vou falar para vocês aqui, tá? Ó, o primeiro depoimento é de uma mulher de 32, 33 anos já, tá bem? E ela é atleta, ela é corredora, ela corre. Ela diz o seguinte: eu sou atleta de corrida e depois do meu parto, que foi normal, com duração de 15 horas, comecei a ter escapes de xixi. Achei que voltaria ao normal, pois eu tinha 32 anos, se achava nova. Eu era atleta. E os escapes aconteciam só nos treinos. Esse só é o que sabota. E comecei a usar absorventes para treinar, e tudo bem. Uma hora isso pararia na cabeça dela, tá? E foi ao contrário. Eles pioraram com o tempo, ao ponto de eu me casar no religioso de absorvente para não passar vergonha na cerimônia. E isso só aconteceu depois de 7 meses do meu parto. E eu já estava usando absorvente todos os dias, além do uso nos treinos. Eu fiquei paralisada, sem saber o que fazer. Com o tempo, as minhas partes íntimas começaram a ficar vermelhas, assadas. Eu passava hipoglós, minha médica passava pomadas e eu era viciada em treinar. Ou seja, ela corria, então com certeza aquela região também ficava úmida, né? O suor. Até o dia que eu participei de uma corrida. Dei meu sangue, literalmente. E depois, quando meu corpo esfriou, minha vulva ardia muito. O absorvente estava grudado, provavelmente na vulva. Aí resolvi procurar uma ajuda e comecei a fazer seus exercícios. É até uma aluna. Amadas, veja bem, uma mulher jovem, deve ser o primeiro parto, é o primeiro parto, jovem, mas ela treinava. A corrida é um esporte que pressiona muito a barriga contra o assoalho pélvico. Então, você tem que parar de correr? Não, você tem que fortalecer o assoalho pélvico. Mas, infelizmente, naquele momento, o só é o grande erro. Achar que só numa hora do dia eu tenho escape. Não, eu não tenho problema com incontinência urinária. Eu ouço muito isso. Eu tenho só quando eu vou para academia. É porque na academia você faz uma força muito grande. Mas começou na academia. Ou seja, a sua musculatura do assoalho pélvico está fraca. E quanto mais pressão você levar para essa musculatura, mais escapes você vai ter ao menor esforço. É isso que vai acontecer e é isso que acontece com muitas mulheres. Aí, para elas, a solução é: vou usar absorvente na academia e resolver o meu problema. Não, você está procrastinando a solução e você está sabotando a sua vida íntima. Uso de absorvente só sabota a vida íntima da mulher.